Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda na Palavra. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Nós conhecemos bem esse trecho das Escrituras e nós sabemos que nesta ocasião em que Jesus declarava de forma bem clara que seria necessário que ele padecesse, sofresse na mão dos líderes religiosos, que seria necessário que ele fosse esmiuçado. Nós sabemos que nessa ocasião Pedro, que primeiro falava e depois pensava, se interpôs e disse a Jesus que não, de forma alguma, que isso jamais deveria acontecer. E é neste momento que nós temos um texto bíblico que nos mostra uma faceta da vida cristã muito interessante. Nós ouvimos falar, possivelmente já presenciamos casos de possessão demoníaca. Pessoas que ficam babando, a cara fica entortada, ficam com uma voz estranha. E quando isso acontece, sempre se faz necessário que a igreja ore, que a igreja interceda, e é somente o poder de Cristo que pode expulsar demônios assim. Mas seria muito bom se esse fosse o único tipo de possessão demoníaca existente. Nem sempre o demônio ele toma posse da vida. Nem sempre o demônio toma controle da existência quando ele está utilizando alguém. Às vezes, ainda do lado de fora do indivíduo, o inimigo começa a sugestionar, começa a dizer como ele deve se portar, começa a dizer o que ele deve falar. E foi num momento desses, numa conversa com o próprio Senhor Jesus, que Jesus identificou que quem falava, na verdade, através de Pedro, era o adversário. Sim, era Satanás. E Cristo, de forma muito clara, diz a ele: afaste-se de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço. Queridos, na vida cristã, nós não podemos dar margem alguma para o inimigo. Com certeza vocês já ouviram falar que nossas orações, elas devem ser feitas em silêncio, porque assim Satanás e os seus anjos não ouvem aquilo que nós conversamos com o nosso Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas nós precisamos ser cuidadosos com relação a não entrar no terreno encantado de Satanás, não andar nos lugares onde ele manda. E nós precisamos ser assim criteriosos na nossa vida cristã, nos afastando de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pois num detalhe desses, nós podemos ser enredados, enganados pelo inimigo e quem sabe até mesmo controlados por ele. Na vida cristã, nós precisamos estar sempre ligados a Deus. Como nós fazemos isso? É através da leitura da Bíblia e também através da oração. Essas são as armas que nós temos. E em situações em que nós sentimos que o inimigo está tentando destruir a nossa vida, a nossa família, nos momentos em que nós nos sentimos inseguros porque temos a impressão que algo muito ruim está para acontecer, nestes momentos nós temos que orar mais, temos que ler mais a palavra. Inclusive nos é sugerido pelas Escrituras a prática do jejum. Você jejua quando você determina um tempo de horas nas quais você não vai ingerir nenhum tipo de alimento, apenas beber água,
E durante esse tempo que você vai ficar sem a ingestão de alimentos, você vai gastar esse tempo orando, clamando a Deus, pedindo a Ele clareza espiritual e discernimento. E sempre que você faz isso, milagres acontecem. Porque não tem casta que não possa ser removida pelo jejum e pela oração. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, mas eu quero fazer um apelo a você. Eu quero apelar ao seu coração para que você se entregue de forma completa ao Senhor, para que você se consagre a Ele de forma plena, e para que você se esconda no querer de Deus. Que a sua vida possa estar escondida no querer de Deus para você. E assim você possa viver toda a sua existência com a convicção de que sim, você é abençoado, você é filho de Deus. Me permite orar com você? Nas tuas mãos, Senhor, eu quero entregar a vida deste meu amigo, desta minha amiga. Quero suplicar as tuas bênçãos sobre a vida deles. E quero pedir ao Senhor para que conceda a eles a vitória, de forma completa, de forma absoluta. Que o inimigo possa temer este meu amigo, esta minha amiga, e que na vida deles, os anjos caídos e o inimigo de Deus nunca se aproximem. Que o Senhor possa protegê-los, cercá-los e guardá-los com o teu poder. É a súplica que nós lhe fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, Deus vos abençoe.